Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. Como prometido aí, eu tô trazendo vídeos especiais aí de One Piece nas quintas-feiras. Não vai ser toda quinta-feira, mas sempre que possível, né? Pra contar ali algumas coisas sobre alguns detalhes, algumas curiosidades ali sobre o One Piece filme Red, né? Que tem algumas coisas ali que, apesar da obra em si não ser canônica, né? Algumas coisas ali fazem parte da história do One Piece mesmo, tá? Fazem parte da história da obra. E a gente vai comentar essas coisas aqui, beleza? E no caso do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Uta Uta no Mi, a Akuma no Mi da música, beleza? E, cara, é muito interessante, ela tem algumas coisas muito legais e tem algumas lacunas que não explicaram, infelizmente, e sobre brechas ali para algumas teorias bem malucas, tá? Inclusive eu vou fazer aqui a minha teoria doida também sobre essa Akuma no Mi, beleza? Então vamos lá, lembrando que agora a gente tem QR Code de Pix aí na tela, então quem quiser e quem puder pode dar uma escaneada aí, vai ajudar pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que for fazer isso. E sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui então falando primeiramente sobre a etimologia, né, do nome, já que Uta vem da palavra japonesa música, né, e também é o nome da usuária da fruta, né. Tem alguns usuários de Akuma no Mi que Akuma no Mi tem o mesmo nome do usuário, como a Toki Toki no Mi, por exemplo, que era da Toki, né, da esposa aí do Oden. Bem louco, né? Enfim. E não confundir, inclusive, né, a Uta Uta no Mi com a Akuma no Mi lá do Scratchman Apu, né, que é a Oto Oto no Mi, né, essa aí é a Akuma no Mi do som, beleza? A Uta Uta é da música, especificamente. Show de bola, até aqui todo mundo tá entendendo, né? E bom, agora a gente entra na parte mais interessante desse vídeo aqui, que é os poderes e as fraquezas, né? Todas as possibilidades que foram apresentadas sobre essa fruta no filme, One Piece Filme Red, beleza? Basicamente o que essa fruta faz, né, na sua versão base, ela consegue, na verdade, pegar a alma das pessoas cantando. Você consegue capturar as almas das pessoas que ouvem a sua música e transporta essas almas para uma outra realidade. Nessa realidade, o usuário da Uta Uta no Mi, ele tem um reflexo lá também. E basicamente é como se fosse ali, como se fosse duas pessoas utilizando a fruta, né? Você tem a sua versão humana normal e você tem a sua versão dentro daquela realidade fazendo loucuras, né? É interessante. Algo a se observar é que nesse outro plano, nessa realidade espiritual da Uta Uta no Mi, o usuário é onipotente, ou pelo menos é como é descrito, tá? Eu vou pontuar algumas coisas sobre isso daí mais pra frente. Mas basicamente dizem que é onipotência o que o usuário tem ali. E acontece que o usuário da fruta fica invencível enquanto está controlando as pessoas naquele outro plano, né? E no mundo real ele ainda pode fazer uma outra coisa. As pessoas que têm a alma cativada para a outra realidade, elas ficam apagadas no chão, elas meio que entram em uma espécie de sono profundo, né? E o usuário da fruta pode controlar os corpos dessas pessoas, como zumbis, literalmente, tá? E aí é aquele momento que a gente viu, né, a Uta cantando e reanimando as pessoas no chão, né? As pessoas que estão desacordadas, elas conseguem inclusive utilizar poderes de Akuma no Mi, conseguem utilizar hack e conseguem utilizar técnicas de combate também, tá? Então, assim, apesar da pessoa estar meio que zumbificada, ela consegue lutar quase tão bem como se estivesse acordada, né? Então, alguns exemplos, né? O Blue Eno tem um momento que ele ataca o Fujitora usando seus poderes de abrir portas, né? E ele acaba tentando atacar de surpresa o Fujitora, mas o Fujitora já estava mais ligeiro, né? E consegue se defender. O Kobe e o Helmepris conseguem usar hack, né? Naquele modo ali. O Zoro, por exemplo, conseguiria usar o Santoryu, apesar de estar apagado, né? O Ruffy conseguiria usar a Gomu Gomu no Mi. Algo interessante a se comentar sobre, principalmente no caso do Ruffy, né? É que a versão zumbificada, a versão dormida ali da pessoa, ela vai lutar mais ou menos parecido como a pessoa faria acordada, tá? Então se você tá pensando que o Ruffy, sei lá, automaticamente vai entrar em modo Nika, não vai acontecer,
né? Na verdade poderia ter até algumas consequências para ele usar os modos Gear, né? Mas a princípio seria isso, né? O usuário consegue ali fazer as pessoas lutarem e elas lutam mais ou menos como se estivessem acordadas, com uma leve lerdeza, né? Já que eles são meio zumbis ali, mas ainda assim eles conseguem aplicar todas as técnicas e possibilidades que eles fariam acordados. Show? Na medida do possível, tá? Aliás, uma nota importante sobre ouvir a música da Uta Uta no Mi é o seguinte: ela pode te afetar mesmo que você não esteja presente com o usuário da fruta ali. Se você ouvir pelo Dendemushi a música, contanto que o usuário esteja utilizando o poder ativo da fruta, se você ouviu a música, você caiu no bait, você caiu no Genjutsu, irmão. Então já era, tá? Então mesmo a longas distâncias, ele pode te afetar, tá? Mesmo pelo Dendemushi ou qualquer outro recurso que permita você ouvir ele, tá? Você não pode ouvir o usuário da Akuma no Mi de jeito nenhum, senão você automaticamente é levado para o Uta World, beleza? Outra coisa também a ser comentado sobre essa Akuma no Mi são suas possíveis fraquezas, né? Porque, por exemplo, apesar de ser uma Akuma no Mi aparentemente muito poderosa, né? Ele tem algumas coisas peculiares, como por exemplo, para você não ser afetado pelas canções dessa Akuma no Mi, é simplesmente você tampar os ouvidos e acabou. Você não ouve as coisas, você não ouve a música do usuário da fruta, você não é afetado pelo poder da fruta, automaticamente. Então a Marinha desenvolveu, né, alguns fones especiais ali, que abafam o som, e o usuário meio que não pode mais controlar essas pessoas. Mas a Uta foi ligeira, né? Foi mais esperta, pra não dizer que teve uma boa forçação de barra ali do roteiro, né? E ela levantou os mortos que vagarosamente foram se aglomerando ali em torno dos marinheiros e foram pegando eles desprevenidos, né? Eles poderiam ter atacado ela rapidamente, né? O Fujitora e o Momonga estavam do lado dela, mas não fizeram nada, né? Infelizmente. Mas, teoricamente, você pode ali, então, usar esse exército, né, pra te ajudar, o exército que já está apagado, né, mas a galera pode simplesmente, que tá esperto e sabe como é que funciona o seu poder, tampa os ouvidos e consegue ali depois te bater de alguma forma, ou fugir, né, reagrupar ali, pra pensar num plano depois de ataque e tal. Dá pra fazer tudo isso, tá? E também a voz do usuário também deixa de fazer certos efeitos no outro mundo, na realidade da Uta World. A gente vê isso com os chapéus de palha, que eles, depois que eles entram no castelo do Gordon, não importa o que a Uta faça, o som dela não chegava nas profundezas do castelo, logo eles estavam tranquilos ali dentro, né? Eles não eram afetados diretamente pelo som dela, né? Bem interessante. Tem uma outra coisa também a ser comentado sobre essa questão do chapéu de palha, que antes deles irem parar no castelo do Gordon, eles estavam presos numa espécie eles estavam meio que pendurados ali numa partitura musical. E pra se libertar, eles acabaram descobrindo que se você acertar a nota na qual você está preso durante o Dó, Ré, Mi, você consegue se libertar, né? Só que isso abre um precedente estranho sobre essa Akuma no Mi, porque é meio que como se você conseguisse rivalizar com a música da Uta Uta no Mi, utilizando a sua própria música. Você canta o Dó, Ré, Mi e você consegue afetar a prisão onde você está e se libertar. Isso implica em algumas dúvidas, como por exemplo, se daria pra lutar contra o usuário da fruta cantando, por exemplo. Você poderia fazer uma música sua pra rebater a música do usuário da fruta? Meio esquisito, sabe? Pelo menos assim, no mundo Uta World, né? Porque isso aí só aconteceu, obviamente, lá do outro lado, né? Outra coisa também é que quando a Uta ativa o Tot Música, liberta a criatura, a gente vê que essa música aparentemente não põe ninguém pra dormir, né? É uma música que não afeta o Shanks e companhia, não afeta os almirantes, não afeta os marinheiros que ainda estavam acordados e por aí vai, né? Estranho isso, né? No mínimo é bem curioso. Eu vou separar depois uma área pra falar, eu vou separar um vídeo pra falar sobre o Tot Música especificamente, tanto a criatura quanto a canção, tá? Talvez eu faça 1 ou 2 vídeos aí, mas aqui eu vou pontuar uma coisa interessante também, tá? Sobre esse ser, né? Esse demônio da música aí.
Mas antes eu vou terminar aqui as fraquezas dessa Akuma no Mi, que é o seguinte. Um ponto fraco importante dessa fruta é que ela requer que o usuário fique acordado para manter os poderes ativos. Só que ao contrário de outras Akuma no Mi, como por exemplo a Hobi Hobi no Mi, onde o usuário consegue transformar as pessoas em brinquedos, tem um monte de vantagem absurda essa fruta, né? Mas basicamente ela consegue afetar o corpo de outras pessoas e tal, e o usuário consegue ficar acordado por muito tempo mesmo, anos inclusive, e afetando as pessoas ali com seus poderes por tempo indeterminado, né, de algum jeito. Já no caso da Uta, ela gasta uma certa estamina pra cantar. Pra ela poder manter os poderes cantando, ela consome uma energia que não é renovada. Ela não pode simplesmente ficar acordada descansando, né, ali no cantinho. Ela não pode fazer isso. Então, se ela ficar mantendo o poder ativo por mais ou menos ali umas meia hora, talvez uma hora, ela acaba se cansando de vez, ela acaba caindo exausta no chão ali, sem condições de fazer muita coisa. Talvez até morra, inclusive, de exaustão, caso ela prolongue esse período, né, acordado, utilizando, por exemplo, aqueles cogumelos que ela estava utilizando, né. Então tem toda essa parada, né, é um poder até interessante, mas que não dura tanto tempo. Parando pra pensar assim racionalmente, ela não dura tanto tempo assim. Até mesmo quando ela libertou o Tot Musica, né, o Tot Musica não ficou muito tempo ativo não, tá? Não ficou tanto tempo assim. Ela despertou ali, ele já era no meio da noite, e no meio da noite mesmo ela acabou se cansando ali, caindo no chão. E basicamente foi só isso mesmo que fez ali o Tot Musica sumir de novo, sabe? Bem louco. Enfim, então isso mostra que ela tem ali existe um limite, né, físico, de estamina mesmo, do quanto você aguenta ligar esse poder da Uta no Mi por muito tempo, né? Bem doido. Tem uma questão aqui que é teórico agora, tá? A gente vai entrar num campo bem maluco aqui, no campo da teoria, que é o seguinte. Foi dito no filme que o Tot Musica, ele é uma criatura que ele vem para o nosso mundo quando o usuário da Uta no Mi canta aquela partitura onde supostamente a criatura estava presa, né? E acontece que a história ela acaba se confundindo um pouco, porque a história não sabe dizer se a criatura é realmente independente da Uta no Mi ou não, tá? Por que eu falo isso? A gente vê que ao mesmo tempo que o Tot Musica parece ter alguma independência, né? Ao mesmo tempo que o demônio da música tem alguma independência, a gente vê que quando ele ouve o usuário da Uta no Mi, as partituras começam a voar e vão se encontrar com o usuário e tal, né? É um ato meio independente dele, né? Mas ao mesmo tempo, sem o usuário da Uta no Mi, ele não pode se libertar, não pode fazer nada. Inclusive, a partir do momento que o usuário da música canta e depois apaga, né, cansado, exausto, ele não consegue ficar no mundo físico, né? Bem louco isso daqui, né? Então ele depende do usuário vivo para conseguir fazer alguma coisa, né? Bem interessante. E existe uma teoria minha, por enquanto, eu não sei se alguém já fez essa teoria, mas eu tenho a teoria de que, na verdade, esse demônio da canção, ele, na verdade, é uma extensão da Uta no Mi, que foi separado da fruta de maneira forçada no passado, né? Tem algumas coisas que implicam isso, porque ele é uma criatura diretamente relacionada à música, né? A gente não tem uma história elaborada sobre da onde veio essa criatura, como é que existe esse ser, né? Que até então seria uma coisa meio que inédita aqui em One Piece. Mas a gente sabe que ele está diretamente relacionado à música especificamente, todo o seu corpo grita que ele tem uma conexão direta com música no geral, tá? E a gente percebe também que sem o usuário da Uta ele não pode fazer nada, né? Ele não tem pra onde ir, ele não tem o que fazer, sabe? Então, assim, eu tenho a teoria de que em algum momento no passado, um usuário antigo da Uta no Mi ativou de alguma forma o Tot Musica, e eu consigo entender um jeito
como isso é possível, tá? Se você já estudou sobre música, conceitos de música, como ela afeta as pessoas, a mente das pessoas, você descobre rapidamente, com uma pesquisa bem rápida, que dependendo do que você canta na música e dependendo do ritmo da música também, você é afetado, a sua mente, ela trabalha de um jeito diferente. Se você canta uma música alegre, você teoricamente fica mais alegre, né? Você espanta os males, né? Quem canta os males espanta. Se você canta uma música emocionante, você pode até chorar. Se você canta uma música pilhada, tipo um headbanger da vida, você vai ficar pilhado também. Então, assim, a música ela afeta o seu estado de espírito, sacou? E o Totti Música, a música dele, depois eu vou fazer um vídeo separado, mas basicamente essa música fala de uma pessoa numa situação deplorável, usando as últimas consequências ali pra se vingar de um grupo de pessoas. E acontece que é um estado assim, lamentável, deplorável, encurralado, que é o estado em que a Uta estava naquele momento do filme, saca? Então parece muito que o Totti Música ele pode ter crescido, surgido a partir desse sentimento. De alguma forma o usuário da fruta conseguiu isolar ele, trancafiar essa criatura, essa projeção da Uta Uta no Mi em uma partitura, em algo musical, talvez até usando aquele conceito que eu falei, né, de que a música pode ser usada para combater as criações da Uta Uta no Mi, e ao mesmo tempo ele deixou a criatura lá, sacou? E aí pra você reviver, né, esse Totti Música, você tem que tocar a música que trancafiou ele, sacou? Você teria que fazer ali meio que é como se você digitasse uma senha pra liberar ele da sua prisão, sabe? Bem louco. Então é como se ele fosse um Pokémon, ele tá meio que aprisionado ali naquela partitura e pra ser liberado tem que ter um esqueminha, basicamente, né? Mas ele parece muito atrelado ao usuário da Uta Uta no Mi pra deixar passar essa informação. É bem curioso, né? Mas realmente essa parte não foi explorado, eu acho que não foi de propósito, eu acho que realmente ficou vazio porque eles não exploraram, não conseguiram contar o suficiente da história. E fica essa curiosidade então, nessa dúvida aí sobre será que o Totti Música realmente está diretamente relacionado com a fruta da Uta Uta no Mi? Será que ele veio dessa fruta de alguma forma? Em algum momento no passado ele surgiu em decorrência dela, né? Fica o questionamento, né? Mas bom, isso aí é vídeo para um outro dia. Tem algumas curiosidades, né, sobre essa Akuma no Mi. Por exemplo, o fato dela ter a habilidade de mandar as pessoas para uma espécie de sonho controlável, um outro plano manipulável, né? E essa questão também aí de ser baseado em música, remete a duas frutas que já existem na obra. Uma não é canônica, que é a Nemo Nemo no Mi, que ela é de um filler, se eu não estou enganado, tá? E também a Oto Oto no Mi que eu falei no início, né? Que tem a ver com o Scratman Apple, né? Que é a Akuma no Mi do som. Então ela remete um pouco dessas duas frutas também. Eu adicionaria mais uma categoria aí, né? Que é a Akuma no Mi do Brook, né? Que é a Yomi Yomi no Mi. Porque ela também manipula a alma das pessoas, né? Então tem esse ponto aí também, né? E em relação a Oto Oto no Mi, vale citar que o ponto fraco, né? Da Oto Oto é basicamente a mesma, né? Do usuário da Uta Uta também. É uma das fraquezas, que é tampar os ouvidos e não ouvir nada. Se você não ouvir o som, você não é afetado por ele. Então é bem interessante de se comentar que o ponto fraco dele já é meio repetido, né? Dessa fruta aí. Mas enfim, comenta aí se faltou alguma coisa, o que vocês acharam dessa fruta. Vocês gostariam que essa fruta estivesse na obra aí canônica aí, né? Em alguma saga aí de One Piece. Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!